Cativo à Razão por Vincent Scheon. Gordon Stein perguntou a Greg Bunsen o que poderia ser um motivo suficiente para convencê-lo que o cristianismo é falso. Eu não lembro de Bunsen sendo muito preciso nesta questão. Como você lidaria com essa pergunta? Num sentido, essa questão é difícil de ser respondida. É difícil porque uma vez tendo chegado à minha posição atual sobre as questões filosóficas e abordagem apologética, qualquer tentativa de conceber como o cristianismo poderia ser refutado ou como eu poderia ser convencido de que ele é falso exigiria em primeiro lugar uma aceitação plena do cristianismo. Visto que é verdade que as pressuposições da cosmovisão bíblica são as pressuposições necessárias para todo e qualquer pensamento e conhecimento, então é impossível para mim até mesmo conceber que o cristianismo possa ser refutado. Bunsen disse certa vez que se alguém realmente desenterrasse os ossos de Jesus, ele admitiria que o cristianismo é falso. Sim, se você realmente encontrar os ossos de Jesus, provando que ele nunca levantou dos mortos, podemos dizer tal coisa. Mas isso é quase irrelevante, pois a parte da cosmovisão cristã, como você pode ter uma epistemologia que permita discernir todas as palavras e conceitos da expressão os ossos de Jesus, e uma epistemologia que possibilite a você realmente identificar os ossos? Ou seja, mesmo se admitirmos que tendo encontrado os ossos de Jesus, o cristianismo é falso, dado que já estabeleci em outro lugar, precisamos também admitir que, se o cristianismo é falso, não podemos de forma alguma identificar os ossos de Jesus. De fato, estabeleci que mesmo dando as pressuposições corretas pelas quais o conhecimento é possível, todos os métodos científicos e empíricos são inerente logicamente falaciosos, de modo que qualquer conclusão derivada do uso destes métodos é no melhor dos casos opiniões injustificadas, e não conhecimento. Portanto, o cristianismo não pode jamais ser refutado por qualquer método científico ou empírico, e os ossos de uma pessoa não podem de forma alguma ser infalivelmente identificados. Não importa como. Assim, a pergunta é difícil apenas no sentido que não podemos dar o tipo de resposta que seria esperado por um incrédulo. Mas então, a expectativa do incrédulo é baseada na sua epistemologia irracional, e assim eu não estou racionalmente obrigado a considerá-la. Talvez a resposta mais simples e verdadeira a essa pergunta fosse: eu irei crer que o cristianismo é falso se você puder provar que ele é falso, ou, sendo mais exato, eu irei crer que o cristianismo é falso se você puder provar aquilo que é verdade ser falso. Em outras palavras, eu insisto que é logicamente impossível refutar o cristianismo, ou mesmo iniciar uma refutação a ele, pois refutar o cristianismo implicaria estabelecer uma contradição lógica, o que é impossível. É claro, qualquer um pode fisicamente dizer o que quiser, mas isso não implica existir algum sentido nessas palavras, e estou dizendo que nenhum argumento contra o cristianismo pode ter qualquer sentido que seja. O máximo que posso fazer é ouvir o incrédulo quando ele tenta refutar o cristianismo, pois eu nem mesmo posso imaginar como eu faria isso por mim mesmo. Novamente, é claro que os incrédulos podem ter várias ideias, e podem tentar vários argumentos, mas isto porque eles são estúpidos e não percebem que os seus argumentos são um absurdo completo, até que alguém um pouco mais instruído venha chamar a atenção deles para esse fato, e mesmo assim, podem continuar tão cegos que ainda não se deem conta do seu erro. Em meus livros, demonstrei estar consciente das questões relevantes e das objeções dos incrédulos, e de como eu responderia a elas. Eu expliquei com clareza nos meus escritos o meu método de apologética, e como esse método pode defender a cosmovisão cristã e refutar os seus oponentes. Portanto, eu não estou partindo do ponto de vista de um fideísmo não racional ou irracional. Antes, o cristianismo é tão racionalmente necessário que eu não posso sequer conceber o início da sua refutação sem que o meu próprio sistema de apologética imediatamente derrote a minha tentativa. Então, o incrédulo precisará dar o melhor de si sem o meu auxílio. Algumas pessoas afirmam que se uma alegação não é logicamente falseável, então ou ela não pode ser logicamente estabelecida ou simplesmente não tem qualquer sentido. Mas isto depende do que estamos falando e por que tal coisa não é falseável. E se é o caso que isso não é falseável porque é necessariamente verdadeiro?
Se algo é necessariamente verdadeiro, então não é falseável. Se algo é falseável, então não é necessariamente verdadeiro. A nossa alegação racionalmente justificada é que o cristianismo é necessariamente verdadeiro. Agora, se uma pessoa alega que nada é necessariamente verdadeiro, então esta alegação em si não é necessariamente verdadeira. Essa pessoa precisa oferecer um argumento demonstrando que é necessariamente verdadeiro que nada é necessariamente verdadeiro, mas se o seu argumento é correto, então ele refuta a si mesmo, o que significa que é impossível construir um argumento válido a partir dessa conclusão, e se o seu argumento não é válido, então ele falha em provar a sua conclusão, que nada é necessariamente verdadeiro. Mas por que precisaríamos aceitar em primeiro lugar qualquer versão do princípio da falseabilidade? Trata-se apenas de uma bela desculpa por fracassar em refutar o cristianismo. Não é minha culpa que os incrédulos sejam intelectualmente débeis. Se não podem competir, que permaneçam fora do ringue ao invés de inventar princípios estúpidos para se justificar. A minha resposta à sua questão é exatamente o que deve acontecer se é o caso do cristianismo ser verdadeiro e eu ser cristão. Isto é, a minha mente está ancorada pela palavra de Deus, e tornada cativa pela verdade, de forma que não vejo uma escapatória. E nem desejo uma. Se eu posso ver uma saída ou se eu desejo uma saída, então ou o Evangelho não tem o poder que alega ter, ou não sou realmente um cristão. Se o incrédulo tem a verdade, então ele teria que demonstrá-la, ele teria que fazer isso sem a minha ajuda. Mas como ele poderia fazer isso sem ser impedido desde o início pelo nosso método bíblico de apologética e pela nossa argumentação pressuposicional? A verdade é que ele também está cativo pelo Logos de Deus, e pelo seu conhecimento inato dos atributos e das leis de Deus, pelo qual a sua mente pode apenas funcionar nos termos de Deus, mesmo enquanto rebelde contra Cristo, a razão. Ele está enganado ao pensar que é um pensador livre, mas a única coisa da qual está correndo é da razão, ainda que não possa nunca escapar dela, pois a razão o esmagará a todo momento, e acabará triturando os seus argumentos fúteis até virarem pó. Vincent Schilln.